Presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, viemos discutir hoje o projeto de lei 3367 de 2024, de autoria do Poder Executivo, mensagem 09 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2025 e da outras providências. Precisamos lembrar que estamos fazendo esse debate num contexto onde fazemos essencialmente aquilo que nós, deputadas e deputados, podemos fazer, que é discutir o orçamento do Estado e a previsão governamental para esse orçamento. E lembrar também que o debate hoje, carregado aí de perspectivas diante do abismo fiscal que o Rio de Janeiro está colocado, precisamos lembrar que é depois do regime de agiotagem fiscal feita pelo governo Bolsonaro e Paulo Guedes, e aceito de bom grado pelo governador Cláudio Castro, que vendeu a SEDAI, privatizou a SEDAI, e o dinheiro da SEDAI foi utilizado exatamente para o seu processo eleitoral, para reelegê-lo em primeiro turno, a gente precisa lembrar, e também os seus pupilos. Diante dessa situação, a gente tem aí o abismo fiscal sendo não só apresentado como algo que não tem outra perspectiva, mas mais que isso, demonstrando a incapacidade desse governo de apresentar alternativas diante do abismo que ele próprio criou, diante da sua incapacidade de gerir o Estado do Rio de Janeiro. Então, discutir a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, essa peça orçamentária que prepara a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2025, é importante, senhora presidenta, trazer alguns elementos da LDO e que foram abordados de maneira muito importante pela Comissão de Orçamento, com a presença de representantes da Secretaria de Fazenda e Planejamento. Mais uma vez, os números apontam que o quadro fiscal do Estado do Rio de Janeiro é extremamente preocupante. A previsão para os próximos 3 anos é de déficit no orçamento, ou seja, teremos uma arrecadação menor que a despesa. 13,7 bilhões em 2025, 15,6 bilhões em 2026 e 16,3 bilhões em 2027. Esse é o tamanho do abismo que o Estado do Rio de Janeiro está enfrentando. Esse aumento do déficit tem nome e sobrenome. É o regime de recuperação fiscal, que nós fomos contra a bancada do PSOL, a bancada progressista, e lembrar que isso se tornou um regime de agiotagem fiscal assinado pelo governo Cláudio Castro. E desde a sua implementação lá em 2017, e depois com o agravamento em 2021, nós do PSOL nos posicionamos contra a esse regime e já denunciávamos à época o seu poder destrutivo para as finanças públicas do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, foram 4 anos de um desgoverno federal aliado ao governo do Estado do Rio de Janeiro, sem qualquer menção de revisão desse regime. Seja com a agiotagem feita por Bolsonaro, juntamente com Paulo Guedes, ao Estado do Rio de Janeiro, e aceito de bom grado pelo governador, seja porque o governador não teve a capacidade necessária de ter um pulso firme diante do que foi apresentado. Pelo contrário, aproveitou dessa oportunidade para acabar com as finanças do Estado do Rio de Janeiro. E é algo elementar. A suspensão de uma dívida, que é importante dizer, gera um alívio para o devedor, mas é um alívio momentâneo. Porém, se nesse período de suspensão da dívida há a cobrança dos juros e encargos, essa dívida, obviamente, vai se tornar impagável. Para 2025, serão 11,6 bilhões do orçamento para o pagamento da dívida. Trata-se de um valor superior. Para você que está em casa e quer entender o que isso significa concretamente, esse é um valor superior ao orçamento de educação e também superior ao orçamento de saúde, ou seja, políticas públicas extremamente
importantes quando a gente compara o que a gente está colocado nesse abismo. E hoje, o nosso estoque da dívida está em mais de 200 bilhões. Com o regime, tivemos a implementação do teto de gastos, a redução dos direitos dos servidores, a venda da concessão da SEDAI, de novo, aonde foi parar o dinheiro da SEDAI, governador Cláudio Castro? Preciso explicar. A concessão da SEDAI representou um ingresso de 22 bilhões nos cofres públicos, sendo que 14 bilhões para o Estado. Temos visto várias obras paralisadas e sem qualquer retorno do governo, inclusive com relação a essas obras. Como se não bastasse, em 2022, a gestão do seu aliado, presenciamos a maior intervenção federal na arrecadação de ICMS já vista, numa medida eleitoreira e sem nenhum planejamento. Estados e municípios viram a sua arrecadação reduzir a LC 194, como bem tratou aqui o deputado Luiz Paulo, que limitou em 18% as alíquotas incidentes sobre combustível, energia elétrica, telecomunicações, transportes coletivos, que passaram a ser considerados bens essenciais para efeito tributário. No Estado, se deixou de arrecadar aproximadamente 10 bilhões de ICMS. E na LDO também temos a previsão da renúncia fiscal, da renúncia, na verdade, de receita. Ou seja, o volume dos benefícios fiscais a conceder pelo governo. Isso representa que o Estado está deixando de arrecadar quando renuncia a essas receitas. Para 2025, serão 20 bilhões, uma redução comparado com a LDO vigente. Essa redução foi questionada na audiência pública realizada pela Comissão do Orçamento, onde foi apontada também a imprecisão dos dados apresentados. Tudo indica que há uma subestimação da renúncia, uma vez que não foi contabilizado, por exemplo, o aumento da alíquota basal do ICMS de 18% para 20%. Ou seja, essa renúncia de receita deverá ser superior a 20 bilhões. Outro ponto importante para o incremento da arrecadação é a cobrança da dívida ativa. E não vimos o governo falar de cobrar a dívida ativa. Temos um estoque que corresponde a 109 bilhões a receber. Esse valor praticamente equivale a um orçamento anual do Estado do Rio de Janeiro. Em 2023, o governo arrecadou 694 milhões da dívida ativa, mas, porém, ajuizou no mesmo ano 12 bilhões, ou seja, recuperou apenas 6% do total ajuizado naquele ano. Esse percentual representa a pouca eficiência, senhora presidenta, na recuperação desses créditos tributários. Por fim, é importante deixar claro a nossa preocupação com a LDO, quando o governo não faz qualquer menção ao pagamento da segunda e terceira parcela da recomposição salarial dos servidores e das servidoras. Também não sinalizou para a mensagem sobre o reajuste do salário mínimo estadual. São 5 anos sem reajuste, que só corrói o poder de compra da população do Estado do Rio de Janeiro. As únicas mensagens do governo, e todo dia a gente tem denunciado aqui, são para conceder benefícios fiscais. Ou seja, essas empresas, grandes empresas, que não geram os empregos que a gente esperaria que pudessem ser gerados, conseguem ainda ser beneficiadas fiscalmente pelo governo, acabando com a arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. E mais que isso, a gente não vê um retorno concreto dessas empresas. Então, o Estado quer se tornar atrativo, mas abre mão de receber e de arrecadar o suficiente para o saneamento das suas contas. E, nesse sentido, senhora presidenta, finalizo dizendo que nós vamos apresentar emendas à LDO
em confronto a qualquer tipo de austeridade imposta pelo governo, buscando sempre o enfrentamento à extrema pobreza, enfrentamento também a toda a situação de falta de transparência das ações governamentais, bem como a valorização dos servidores e das servidoras públicas. É fundamental que, nesse dispositivo de discussão sobre o que o governo pretende priorizar, lembrar o quanto que a política de educação, de saúde, a política de produção de emprego e renda no Estado do Rio de Janeiro está completamente desguarnecida de prioridade do governo do Estado. Pelo contrário, abre-se mão de arrecadar para o Estado e, nesse sentido dos benefícios fiscais, parece que o benefício é só para aqueles e aquelas amigos das empresas e não para a população do Estado do Rio de Janeiro. Então, senhora presidenta, obviamente a gente vê com muita preocupação toda a falta de transparência do governo do Estado nas suas contas públicas, mas a preocupação também é como faremos um próximo orçamento que garanta as prioridades do governo. Não só do governo, mas prioridade para a população do Estado do Rio de Janeiro. Porque hoje o governo só priorizou, na verdade, a sua reeleição às custas da venda da SEDAI. Muito obrigada.